Estou feliz de estar reunido com os irmãos na casa do Senhor para adorar esse Deus que é digno toda a honra, toda a glória, todo louvor. Quero primeiramente parabenizar os pastores, louvar seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando a vida de cada um deles, que Deus continue orientando, dando sabedoria, louvar seja o nome do Senhor, para que Ele esteja sempre conduzindo o seu povo para o caminho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue fazendo a sua obra crescer cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, culto da família, louvado seja o nome do Senhor. Não posso deixar de falar de família. Louvado seja Deus. Nós estamos também ali numa campanha, louvado seja Deus, da família. Segundo dia foi ontem e Deus tem operado grandes coisas, grandes maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem renovado, Deus tem salvado. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando o povo de Deus se reúne para pregar o seu evangelho, para falar do seu amor, para falar das suas grandezas, Deus opera milagres, Deus opera maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E o livro que nós estamos lendo é o livro de Josué. Quando Josué diz, louvado seja o nome do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Nós vimos que quando a gente fala, quando a gente vê Josué falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, louvado seja o nome de Deus, é porque Josué, ele certamente ele confiava no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós vermos essa continuidade que Josué falou, nós temos que ir lá para trás no capítulo 1 de Josué, quando fala que Josué foi consumido, louvado seja o nome do Senhor. Josué ele foi ali indicado para conduzir aquele povo para a terra de Canaã, depois da morte de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué estava com aquela responsabilidade de levar toda aquela família de Israel e colocar cada um em sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi fácil para Josué, mas Josué confiou no Senhor, e Josué ali, louvado seja Deus, operou maravilhas e foi vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui também na palavra de Deus, no livro de Josué, nós ouvimos duas famílias que me chamou muita atenção. A família de Raabe, louvado seja o nome do Senhor, uma prostituta que estava ali em Jericó, louvado seja o nome do Senhor. E quando ela viu aqueles espiães, os servos de Josué ali, olhando aquela terra, ela escondeu aqueles homens para que o rei não viesse matá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Raabe, ela temia a Deus. Ela sabia que Deus tinha livrado o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor das casas do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E Raabe ali ela fez uma aliança com os espiãs de Josué. E ela foi, louvado seja o nome do Senhor, poupada da morte de todo aquele povo que foi morto, né? Da cidade de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós vermos como a gente tememos a Deus, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra. Louvado seja o nome do Senhor. E outra família também que chama muito a atenção é a família de Acã. Louvado seja o nome do Senhor. Diferente da família de Raabe, louvado seja o nome do Senhor, uma mulher que temia a Deus, que confiava no Senhor e foi salva. Louvado seja o nome do Senhor, foi poupada da morte. Mas a família de Canaã não teve o mesmo resultado. Louvado seja o nome do Senhor, porque com Raabe Deus a tratou com amor, e com Acã ele tratou com justiça, porque Acã ele desobedeceu a ordem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele escondeu aqueles tesouros que não era para ele ter pego, louvado seja o nome do Senhor, mas por causa de Acã, o exército de Israel perdeu uma batalha com a cidade de Ai. Louvado seja o nome do Senhor. E quando perdeu aquela batalha, Josué se ajoelha, rasga sua veste e diz: Senhor, por que tu me abandonaste? Deus disse: Josué, eu não te abandonei, Josué, mas Israel está em pecado. Enquanto não tirar o pecado de Israel, eu não te darei vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que Deus começou a orientar Josué qual era a família que estava ali em pecado, e caiu sobre a família de Acã. Louvado seja o nome do Senhor. E a família de Acã, ela foi apedrejada, foi morta e foi queimada.
tanto ela como toda a sua família, seus gados, tudo que ele era dele foi destruído, foi morto. Louvado seja o nome do Senhor. Essas duas famílias chamam muita atenção a cada um de nós, que somos pais de famílias, que fazemos parte da família de Deus. Quanto mais nós estivermos na direção de Deus, mais abençoados nós vamos ser. Mas quando a gente começar a dar desobediência ao Senhor, Deus, Ele vai nos tratar com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, dos pastores. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.